noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para juntos louvarmos e bendizermos o nome desse Deus, por grandes coisas que Ele tem feito em nossas vidas. E não há como negar a grandeza, o poder, o amor e a força do nosso Deus. Peço aos irmãos que se colocam de pé nessa noite e que juntos, em uma só voz, em um só coração, possamos adorar a esse Deus, elevar os nossos pensamentos, derramar os nossos corações diante do altar do Senhor, em forma de agradecimento, de adoração, porque Ele é digno. E tudo quanto fizermos aqui nessa noite ainda será pouco diante de tudo que Deus já fez. Deus, Ele não precisa fazer mais nada em nossas vidas, porque o que tinha de maior e melhor Ele já fez por cada um de nós, que foi entregar o seu único Filho naquela cruz, para que através do seu sacrifício, do seu sofrimento, da sua morte, a salvação que não nos pertencia chegasse a cada um que está aqui nessa noite. Louvemos o nome do Senhor com alegria. Força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos com ações de graças, danças e alegria. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças e alegria. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Trouxe-nos pra sua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai com seu sangue, ó Jesus. Te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças e alegria. Pois convém louvar-te, aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças e alegria. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, que se encontra no livro de Jeremias, diz assim:
Quem não te temerá, ó Rei das nações? Pois a ti se deve o temor. Porque entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos não existe ninguém semelhante a ti. Todos juntos. A palavra do Senhor chegou a Jeremias e chamou Jeremias para ser profeta. Vem, Jeremias, fala a minha palavra. Jeremias ficou temeroso. Ô Senhor, sou apenas um menino, o que eu vou falar? E Deus fala a Jeremias: cara, eu sou contigo, fica tranquilo, tu vai falar aquilo que eu te mandar falar. Não vai ser tu, vai ser eu, então tá de boa. E Deus não chamou Jeremias para que levasse a palavra dentro de templos feitos como esse. A palavra de Deus chama Jeremias para que Jeremias fosse voz do Senhor lá fora. O que fazemos aqui dentro é irrelevante diante do chamado de Deus para nossas vidas lá fora. Irmãos, é muito fácil ficar aqui. Estou aqui em cima hoje, louvando o Senhor. Isabela me chamou na quinta-feira. Vamos lá, Dani, estou levando. Porque é fácil, é tranquilo. Tem fácil e a responsabilidade, não, é grande. Louvar o nome do Senhor aqui é grande. Gente filmando, um monte de gente aqui me olhando. Mas é irrelevante diante daquilo que realmente Deus nos chamou para fazer. Não existe congresso, não existe culto específico para algum tipo qualquer que seja, culto do renovo. Usar o culto que a minha mulher faz aqui fica mais fácil de falar. Não existe nada disso diante do chamado de Deus pra gente lá fora. Cara, perda de tempo. Perda de tempo. Eu já fui jovem, hoje eu tenho 41 anos. Eu falo, é perda de tempo se ficarmos só aqui dentro. O que estamos fazendo aqui é cultuar o Senhor. Cultuar é trazer. Nossas vidas estão aqui e nossos corações, nossos pensamentos estão aqui também no altar do Senhor. Louvar. Louvar é aquele ou algo ou alguém. Então o culto mais louvo é trazer para algo ou alguém. No nosso caso, a Deus, aquele que criou os céus e a terra. Mas aqui dentro é irrelevante. Tudo que é feito aqui dentro é irrelevante. Pode ter a melhor das intenções para você e para mim, mas a Deus ninguém engana. Não adianta. O dono das estrelas, o Senhor dos mares, aquele que criou os céus e a terra, que formou a mim e a você, nos conhece desde o ventre de nossa mãe. E essa é a palavra de Deus dita a Jeremias. Então não adianta. Eu não engano ninguém. Aliás, eu engano vocês, mas não engano a Deus. Não engano, Deus me conhece, Ele sabe quem eu sou. Aqui eu estou bonitinho, mas lá fora só Deus sabe. Irmãos, se deixa enganar não. Louvemos ao Senhor nessa noite. Dono das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome. Querubins aos teus pés se prostram. Serafins declaram que
sempre serás, e sempre serás. E a minha esse espírito de adoração, mas agora vamos adorar a Deus com orações. Viveremos nosso tempo de intercessão, e esse é um tempo onde nós podemos manifestar a nossa gratidão a Deus, as suas obras, e por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem feito na sua vida e por aquilo que Ele ainda vai fazer. Nós vamos cantar mais um trecho do refrão, e eu te convido a vir à frente, colocar o seu motivo de gratidão, Senhor, a sua oração, a sua petição, a pessoa por quem você quer orar. Você quer colocar a vida de alguém no altar do Senhor? Esse é o momento para você aproveitar essa oportunidade. Também quero pedir, se algum familiar da irmã Laodiceia, que descansou no Senhor ontem, que estiver presente, que venha aqui representar a família, para que nós possamos orar por essa família. Pastor Edivando, a irmã Neuza Costa, que é a sua tia, toda a sua família, a Letícia, sua parente também. Vamos orar agora. Enquanto nós estivermos cantando, vem aqui à frente, colocar a sua gratidão e o seu pedido ao Senhor, na dependência exclusiva dEle. E a minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória Shekinah, toda a terra se encherá para sempre, és e sempre será. Estenda suas mãos sobre esses irmãos aqui. Senhor, nós cremos no Deus no Deus das causas possíveis, porque para Deus não existe impossível. Para o Senhor não existe aquilo que está fora do seu alcance. Para Deus não existe o inimaginável, o inalcançável. Para Deus não existe aquilo que não pode ser feito. Pelas mãos do Senhor tudo pode ser feito. A nossa oração, Pai, é que o Senhor acomode o nosso coração à sua vontade. Que a sua vontade seja soberana sobre nós. Que a sua vontade seja soberana em nossos corações. Que o nosso desejo, que a nossa oração esteja alinhada com os propósitos do Senhor para nós. Mas nessa noite queremos humildemente apresentar as nossas causas, as pessoas que nós amamos, as dificuldades que temos enfrentado, os medos que estão sondando o nosso coração. Mas acima de tudo colocar a nossa gratidão, porque a tua misericórdia se renova todas as manhãs sobre nós. Nós queremos te louvar porque a tua bondade, a tua misericórdia, elas excedem em muito as nossas expectativas, Senhor. Que o Senhor nos agracie muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas por favor, Senhor, ouve a nossa oração nessa noite. Esteja com esses irmãos que estão em batalha espiritual, estão lutando pela vida de alguém, estão lutando pelas suas próprias vidas, estão lutando pela sua espiritualidade, pela sua sabedoria, estão lutando pela sua fé, estão lutando pelo bem-estar de alguém, pela salvação de alguém, por uma conquista. Senhor, dê forças, dê disposição, dê sabedoria, dê discernimento a todos nós.
Que a sua boa mão esteja sobre nós, conduzindo os nossos passos, dando nós a direção certa, o entendimento certo e o desejo certo dentro de nós. Colocamos, Pai, humildemente as nossas causas diante do Senhor, para que seja feita acima de tudo a sua vontade. A tua vontade, Pai, acima das nossas. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Em nome de Jesus, nós oramos, hoje e sempre. Amém? A minha alma adora-te, por tuas obras e por quem tu és, de tua glória chegue na toda a terra, se encherá para sempre, és e sempre será. Amém. Antes de você sentar, dá uma boa noite a quem está do seu lado aí. Aquele abraço carinhoso, aperto de mão, soquinho, cotovelada, cheiro, o que for possível e necessário. A hora é agora. E aí você pode se assentar. Boa noite a todos, que eu ainda não me cumprimentei. Muito feliz por estar aqui com os irmãos. Alguns irmãos nossos ausentes por estar se deslocando, por terem se deslocado para participar das eleições, outros porque estavam trabalhando, mas pela graça de Deus estamos todos aqui, é isso? Estava eu ali um pouco antes de vir aqui falar com os irmãos para olhar o resultado das eleições e, se eu não vi errado, o Fábio do Pastel foi reeleito em nossa cidade. A vontade do Senhor foi feita, irmãos, seja ela correspondente ao seu voto ou não. Agora o governante se coloca como autoridade sobre toda a cidade. Nós devemos orar pelas nossas autoridades, como a Bíblia nos instrui, tendo sido ele alvo do seu voto ou não, tendo sido ele alvo da sua confiança ou não. A gente ora e pede a Deus que sob o coração do Fábio esteja a boa direção do Senhor, não é? Para trazer justiça, paz e prosperidade à nossa cidade, acima de tudo aos mais necessitados. Dito isso, irmãos, deixa eu falar com vocês algumas coisas muito rápidas. Nós estamos na reta final de preparação da carreta missionária. Próximo sábado e domingo, a carreta estará aqui conosco. Para quem não sabe, a carreta missionária é um projeto da Junta de Missões Nacionais. É uma carreta que tem nela alguns consultórios médicos. No caso desta carreta que virá para cá, tem um consultório dentário com 4 cadeiras dentárias e, se não estou enganado, 4 consultórios híbridos, né, que você pode usar com qualquer especialidade. E essa carreta estará aqui no nosso bairro, na nossa associação litorânea, e cabe a nós parte da responsabilidade da gerência dessa carreta. Nós já temos até agora cerca de 180 voluntários inscritos para as mais diversas áreas da nossa igreja ou não. Tem gente de outras igrejas também, o que é muito bom, porque o trabalho é grande e quanto mais gente para ajudar, melhor. Voluntariado que atuará nas áreas como logística, aconselhamento, evangelização, intercessão, entre outras áreas também. Isso sem falar das especialidades médicas e técnicas que prestarão serviços aqui nesse dia. Já está rodando nas redes sociais da igreja. Há um cartaz impresso, tamanho A3, na secretaria, disponível se você, irmão ou irmã, quiser colocar ele em um espaço público, com autorização sempre, para que fique visível a nosso bairro ou nos bairros vizinhos, tudo aquilo que vai ser oferecido nesse dia como serviço a ser prestado às pessoas
das comunidades, da nossa e das comunidades vizinhas também. E só você vir à secretaria no horário comercial, no horário de expediente, para que ela possa, a irmã Elaine possa imprimir o cartaz para você, você pode levar para onde for. E o meu pedido, minha sugestão a você, que coloque o cartaz em um espaço público, sempre com autorização, e quando passar a data, retire lá o cartaz, para a gente não deixar a cidade com poluição, seja ela visual ou poluição material também, não é isso? Então, tem muitas especialidades, não vou me arriscar aqui a falar sobre elas, são muitas mesmo, passando pela pediatria, passando pela assistência social, a Fundação Leão 13 vai estar por aqui também, estamos tentando também, ainda não temos a confirmação de ter vacinação nesse dia também, aqui na igreja, pela prefeitura, né? Enfim, são muitas as especialidades, a gente está se preparando para isso. Aí a gente vai ter, irmãos, para esclarecimento, para você poder entender como vai funcionar, como você pode trabalhar, como você pode atuar. Haverão, nesta semana, 2 reuniões gerais para trazer informações a esse respeito. A primeira reunião geral vai ser virtual, amanhã às 9 da noite. Esse link vai estar disponível nos grupos da igreja, amanhã às 9 da noite, tá bom? Mas se você tem dificuldade com a tecnologia, não tem muita facilidade com ela, na quarta-feira, após o culto de quarta, teremos a mesma reunião ou um prolongamento dela, presencialmente aqui no templo. Acabando o culto, a gente permanece para fazer esses ajustes finais da carreta missionária. Então, você que já se inscreveu como voluntário, precisa participar dessas reuniões, pelo menos de uma, se possível as 2, mas precisa participar para dirimir todas as dúvidas, receber todas as orientações. O pastor Lucas está coordenando os voluntários de todas as áreas, a coordenação geral está com o pastor Alex. O pastor Alex ia dar uma palavra aqui hoje, mas hoje ele está na escala do estacionamento, então por isso que ele não está aqui, mas eu estou aqui transmitindo as informações que ele pediu. Então amanhã às 9 horas, reunião online para todos os voluntários. Mas eu não me inscrevi ainda. Amanhã é o dia para você se manifestar o seu desejo de querer ajudar. Eu quero participar, mas ainda não me inscrevi. Esteja na reunião amanhã, que a gente vai identificar você como um voluntário que queira participar em uma dessas ou em outras áreas que teremos disponíveis no dia, tá bom? Irmãos, é um trabalho grande, é um trabalho importante. No sábado mesmo, além da carreta, a carreta funcionará das 9 da manhã até às 17 horas, das 9 às 5. Nós queremos ser pontuais, mas nós dependemos do horário da chegada da carreta. Ela estará vindo de Macaé no próprio sábado de manhã. A nossa expectativa é que ela chegue aqui por volta das 8, né? E tem a preparação prévia, ligação de água, energia, uma limpeza que precisa acontecer, a montagem dela, e aí sim a gente efetivamente começar a atender na carreta. Mas independente da carreta, os atendimentos que são feitos aqui na igreja começarão às 9 da manhã, porque atendimentos serão feitos aqui e lá. À noite teremos uma festa missionária. Teremos barracas lá, você vai poder lanchar, trazer sua família, vai ter um culto, uma programação bastante diversa, com toda a associação litorânea presente. Então vai ser um movimento bastante agradável também à noite, bastante festivo. Você pode vir, trazer aquela sua cadeirinha de praia, se posicionar ali no entorno da carreta para poder participar do culto. Haverão algumas cadeiras lá, mas talvez dependendo da quantidade de pessoas não tenha para todos. Então se você puder vir preparado também, vai ter pregação, vai ter música, vai ter coral cantando, vai ser uma festa extraordinária, além das barracas. Me prometeram, por exemplo, uma das igrejas que vai ajudar, vai participar, é a Igreja das Colinas. Eles disseram que vão trazer uma barraca de xisto. Você sabe o que é xisto? Xisto? Eu fiquei na dúvida do que era xisto. Ele falou, pastor, um tipo de churrasquinho gaúcho. Eu falei, maravilha. Então a gente vai ter algum gaúcho aí fazendo um xisto pra gente, né? Mas além do xisto tem outras barracas, sobremesas, bebidas, pizzas, açaí e entre outras coisas, né? Batata, hambúrguer, coisas de lanche mesmo. Todas elas com recursos direcionados para missões. Todas elas direcionadas para missões. Então vai ser um movimento muito importante, muito precioso. Puder estar
trabalhando voluntariamente durante o dia, bênção. Se não puder, esteja na festa à noite, convide pessoas para estar na festa à noite, para que a gente possa oferecer o mover do Senhor muito abençoador no nosso bairro, tá certo? Dito tudo isso sobre a nossa carreta missionária, lembrar que na próxima quarta-feira é a quarta do renovo. E como é o Outubro Rosa, vai ser tematizado sobre a campanha de prevenção ao câncer de mama, como já acontece no mês de outubro, né? Teremos a presença, me ajuda aí, Madê, a enfermeira Leiliane, isso, e o testemunho da irmã Daniele Branco, isso aí. O tema é prevenção ainda é melhor solução, não é isso? Então, é um tema que se caracteriza muito mais para as mulheres, mas não é exclusivo das mulheres. Nós, como maridos, pais, avós, etc., precisamos trazer essa cultura do cuidado, da prevenção para as nossas casas. Então é importante para todos nós, mais especificamente para a saúde da mulher. Próxima quarta-feira temos essa programação. Também lembrar que já estamos nos preparando, e é o último aviso que eu preciso dar agora, para a cantata de Natal. Quem já cantou em coral e não está cantando agora, levanta a mão. Eu já cantei, mas não estou cantando agora. Mas vou puxar a orelha de vocês, tá? Vocês tomem vergonha na cara, ok? Ah, mas eu desafino. Não interessa, querido. Vem desafinar com a gente. Tem um monte de gente que desafina. Brincadeiras à parte, irmãos. Participe, vai ser bonito, vai ser especial. A sua voz vai agregar muito valor ao nosso ensaio, ao nosso musical de Natal, que o ensaio é quinta-feira, 7 horas da noite. Ensaio objetivo, muito proveitoso. Você volta para casa cedo, tranquilo. Não perca a oportunidade de cantar neste próximo musical de Natal, tá bom? Quero te pedir para orar pelo musical de Páscoa também. Já está quase pronto o roteiro dele. Já estamos trabalhando por ele também. São duas programações de igreja com um cunho evangelístico muito forte. Então a gente precisa também focar bastante as nossas atenções e as nossas orações nesses eventos, tá certo? Vamos nos colocar de pé para a gente cantar. Mas antes vamos ler a palavra do Senhor. Depois do culto tem cantina. Soube que é pizza hoje, então se aproveita, dá uma passadinha lá mais tarde. Mas vamos ler a palavra do Senhor, que está em Provérbios capítulo 11, verso 24. Todos juntos. A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm, deveriam dar e caem na pobreza. É aquilo que a Bíblia ensina, uma lógica que parece ser invertida, mas é a lógica espiritual por trás de todas as coisas. Aquele que acumula de maneira egoísta e avarenta, acha que está acumulando para o seu enriquecimento, mas acumula para o seu empobrecimento. E aquele que dá generosamente, não necessariamente para a igreja, irmãos, ajuda as pessoas, é generoso, é dadivoso naquilo que faz, abençoa e enriquece a si próprio. Porque é aquilo que nós semeamos, aquilo que nós colhemos. Mas se você tem a prática de dedicar dízimos e ofertas à igreja, essa é a oportunidade, enquanto nós estivermos cantando. E você pode também dedicar a sua oferta de missões. Tem um envelope específico lá atrás, se você quiser, pode pegar e depositar. Vamos louvar a Deus.
criação se prostra aos seus pés. Tu reinas vestidos de glória, os anjos te adoram. Aos seus pés, pra sempre governarás. Teu reino não passarás. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos seus pés. Tu reinas vestidos de glória, os anjos te adoram. Aos seus pés, pra sempre governarás. Teu reino não passarás. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo
engrandeceram e exaltaram o teu santo nome. Com nossos lábios e nossos corações declaramos aleluia, hosana. Que não há outro além de ti, Senhor. Se os querubins se prostram diante de ti, ó Pai, quem somos nós para não nos prostrarmos? Ainda assim, Senhor, com o nosso ego tão grande, as nossas certezas, nós acabamos que não nos prostramos diante de ti, pois colocamos tantas coisas em primeiro lugar, Pai, e achamos que está tudo bem. Senhor, revela a tua face a nós, ó Pai, mas não somente a tua face de amor, de graça, mas a tua face de justiça e verdade. Que nós possamos temer diante de ti, ó Deus, e tremer diante do teu poder. Que a mudança, Pai, que precisamos possa vir de dentro para fora, ó Deus, para que o que acabamos de cantar aqui, Senhor, se torne verdade. Senhor, Tu nos conhece melhor do que ninguém e sabe, ó Deus, o que se passa no coração de cada um que se encontra aqui nessa noite. Existem corações aqui, Senhor, entristecidos. Existem corações aqui, Senhor, duvidosos. E existem corações, Pai, agradecidos, que vieram te exaltar e te louvar essa noite por tudo que Tu és. Não só pelo que o Senhor fez, mas porque Tu és, Senhor. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. E que a nossa vida declare todo dia que Tu és santo, Pai. Senhor, seja como o pastor que irá pegar a Tua palavra aqui nessa noite. Como o Senhor falou através de Jeremias, fale também através da palavra da vida dele, Senhor. Use o Teu servo poderosamente. E que nossos corações saiam daqui transbordando com a certeza de que não há nada melhor do que servir a Ti, ó Deus, em espírito e em verdade. Perdoa nossos pecados, perdoa nossa pequenez e a nossa falta de fé. É tudo que nós pedimos, agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais. Ó Santo Deus, convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Vamos nos maravilhar um pouco mais com Deus nessa noite, através da sua palavra. João 11, verso 21, só vamos ler esse verso desse texto. Estava eu pensando ali sobre uma fala popular que no nosso dia a dia, em nossos papos, nossas conversas descontraídas e aleatórias, geralmente a gente usa uma certa expressão: e se tivesse acontecido isso, talvez a coisa teria sido diferente. Se tivesse acontecido aquilo outro. O pessoal usa muito isso no futebol, né? Por exemplo, agora que a gente está bem, o Flamengo está bem. Viu, Joelson? O Flamengo está bem agora? Resolvido o problema? Faz isso não, botafoguense, faz isso não. Alguém vai dizer, os flamenguistas vão dizer: se o Flamengo tivesse demitido o Tite antes, a gente não teria sido eliminado na Libertadores. Tem vários, o pessoal fala de futebol, o pessoal se anima. Aí, numa conversa descontraída, o pessoal costuma dizer: ah, mas se não joga, né? Não sei se você já teve uma conversa assim. Mas se não joga, a hipótese não conta. Se não faz diferença,
se não interfere em nada. Se, é só uma possibilidade. Discutir sobre a possibilidade é a mesma coisa que discutir a filosofia dos anjos, né? Não tem propósito. Bom, eu quero propor uma discussão a partir do se sobre Jesus, mas invertendo. Não é se Jesus estivesse lá. O tema da mensagem dessa noite é o contrário. E se Jesus não estivesse lá? O que teria acontecido em determinadas situações? Me chamou a atenção no verso 21 do capítulo 11 de João, quando Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Vamos ler todos juntos? Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Nós estamos vendo aqui na boca de Marta uma declaração muito simples e muito clara. A tua presença, Jesus, teria feito toda a diferença. Se o Senhor estivesse presente, as coisas aconteceriam de uma outra maneira. E aí eu me coloquei a pensar em alguns momentos da Bíblia onde a presença de Jesus foi fundamental, e eu fiz um exercício invertido. Se Jesus não estivesse lá, o que teria acontecido? Quais seriam as probabilidades? Quais seriam as consequências? Porque quando a gente entende aquilo que aconteceria se Jesus não estivesse lá, nós percebemos então de uma maneira invertida o valor da presença de Jesus naquele lugar. O texto que eu citei agora é Marta, irmã de Lázaro. Marta e Maria, irmã de Lázaro. Lázaro estava muito doente. Jesus demorou um pouco até ir à casa dos seus amigos. Quando Jesus finalmente chegou lá, ele já tinha morrido, já estava sepultado, o sepulcro já estava fechado. E aí Marta disse para Jesus: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, meu irmão não teria morrido, seu amigo não teria sucumbido à doença, você teria curado ele. Só que Marta aqui nesse sentido não entendeu ainda a dimensão, a grandeza do poder de Jesus. Que para Jesus curar uma doença ou ressuscitar alguém dos mortos é o mesmo exercício espiritual, é o mesmo poder. Esse impossível não é um impossível para Deus, nem para Jesus. E aí a gente entende que Marta tinha clareza que a presença de Jesus teria feito toda a diferença, que teria mudado o resultado das coisas. E por isso eu me coloquei a fazer esse exercício. E eu quero propor esse exercício a você em 4 situações bastante conhecidas. Dá para fazer isso na Bíblia inteira, ou melhor, nos evangelhos inteiros, tentando ver o que seria das situações que Jesus participou, como elas seriam se Jesus não estivesse participado. O primeiro exemplo que eu quero dar para vocês é o primeiro milagre de Jesus, as bodas de Caná da Galileia. Está lá no capítulo 2 de João. Não precisa levar a sua Bíblia até lá. Eu quero citar apenas o verso 10, que para mim é o verso-chave para a gente entender a diferença que a presença de Jesus fez e que diferença a presença dele não é, como a ausência dele impactaria neste lugar. E disse-lhe: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Recapitulando essa história, Jesus estava com seus discípulos e a sua mãe numa festa, num casamento. Casamento, a gente sabe da antiguidade, se você não sabe, vai saber agora. Um casamento durava alguns dias, eram alguns dias de festividade. E na cultura popular, que o homem está dizendo que o melhor vinho era oferecido no início, quando o povo já estava um pouco com o juízo um pouco já comprometido, não sei se vocês estão me entendendo, a percepção já não está mais afiada, coloca-se também, para manter a festa até o final, o vinho mais barato, o vinho de menor qualidade, porque o povo já não está mais ligando muito, já está todo mundo um pouquinho já alegre demais com as festividades, com o vinho bom que já tinha sido oferecido. Só que criou uma situação difícil aqui. O vinho acabou. O bom e o ruim. O vinho acabou. E isso trouxe bastante preocupação. Para mim e para você pode parecer um problema banal. Acabou o vinho, vamos pedir no iFood, né? Vamos pedir refrigerante, vai chegar. Vamos ali no depósito de bebida na esquina que a gente compra refrigerante. Não vai ter problema, não vamos passar aperto.
Faz isso lá na antiguidade. Metade da festa, você calculou errado. O refrigerante acabou. E agora? Olha o constrangimento. Só que tem mais. Fosse só isso, estava bom. A festa é feita por amigos, você diria aos seus amigos, eu dei mole, o refrigerante acabou, eu vou dar uma corridinha ali na lanchonete, vou comprar ali uns refrigerantes para não faltar. Tudo bem, todo mundo ia entender, calculou mal, está tudo certo. Nessa época, não. A falta de vinho teria um significado espiritual. A falta de vinho representaria o fracasso, a reprovação daquela união. A falta de vinho traria instabilidade, constrangimento, vergonha para os anfitriões. E se Jesus não estivesse lá, era exatamente isso que aconteceria. Os noivos teriam uma sombra de reprovação sobre o seu casamento. Os noivos teriam uma sombra de dúvida sobre a validade ou a aprovação de Deus daquela união. A falta de vinho faria com que todos os presentes na festa questionassem a integridade espiritual daquele casal. Iriam até pensar, será que de fato eles estão certos diante do Senhor? Será que eles não se excederam antes do casamento e por isso está acontecendo isso? Naquela época, questionamentos como esse aconteceriam. A integridade, a validade daquela união e outras coisas mais teriam sido postas em dúvidas. Essa sombra se abateria sobre aquela união, comprometeria tudo que viesse depois daquele casamento. Aí Maria, mãe de Jesus, vai até Jesus e fala, aqui eles estão precisando de ajuda. Aí Jesus dá uma repreensão em Maria, porque ela queria ajudar o casal, pedindo para que Jesus manifestasse publicamente o seu poder, mas o entendimento de Jesus ainda não era a hora, mas ainda assim ele se dispôs a ajudar e a presença de Jesus solucionou o problema. Esse texto em muitas situações é entendido de maneira simbólica. E uma das maneiras de você representar esse texto simbolicamente é que o vinho que Jesus proporciona é a continuidade da alegria. Só que a gente leu, esse vinho não era igual ao melhor vinho servido no início da festa. Tampouco igual ao vinho de qualidade inferior que é servido do meio para o final da festa. Este vinho era superior a todos os outros vinhos que tinham sido oferecido ao longo de toda a festa, contrariando toda a lógica, todas as expectativas daquelas pessoas. E é assim que a gente precisa entender a presença de Jesus na nossa vida. Quando Jesus está presente lá, quando Jesus está presente, Ele oferece uma alegria que é duradoura. Quando Jesus está presente, Ele apresenta uma alegria que é superior a todas as outras que você possa experimentar. E olha que interessante, qualquer outra alegria que você possa experimentar na vida, um dia vai acabar. A de Jesus não vai. A de Jesus não vai. Porque pelo poder da sua voz, águas se tornarão vinho. O impossível vai acontecer. Porque a alegria que Jesus proporciona, essa é eterna. Você crê nisso, amém? Essa alegria é eterna. Então olha só o simbolismo. Quando Jesus é presente, a gente substitui as alegrias passageiras de pouca duração e de qualidade inferior por alegrias de qualidade superior e de duração eterna. É isso que acontece quando Jesus está lá. A segunda coisa que eu queria falar é o exemplo da viúva de Naim, em Lucas capítulo 7, versos 11 a 17. No verso 13, a gente lê o seguinte: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. E no verso 15, ele disse, o que estava morto, o texto diz, o que estava morto, sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos nós conhecemos essa cena também. Jesus estava caminhando com os seus seguidores, com a multidão ao seu redor, quando que ao mesmo tempo, por coincidência aos nossos olhos, limitados e pouco crédulos, estava passando pelo caminho um cortejo fúnebre de uma mulher que já era viúva, que agora estava enterrando o seu filho. E Jesus se compadeceu da dor desta mulher. Não apenas pela dor do seu filho, mas também
pelo que aquilo representaria na sua vida. Porque uma mulher que já é viúva, quando perde seu filho, fica completamente desamparada. E isso tem implicações para a vida de uma mulher naquela época que estão muito além daquilo que nós possamos experimentar hoje. Uma mulher hoje solteira, sozinha, seja ela viúva ou não, seja ela solteira, decidiu viver solteira pela vida inteira, ela pode prover os seus próprios sustentos, ela pode trabalhar, ela pode ter círculos de amizade, ela tem independência, ela pode ter sua própria casa, ela tem a liberdade, ela tem a vida dela, constituída pelos seus próprios méritos e esforços. Naquela época não. A vida de uma mulher estava condicionada aos homens da sua casa. Se ela tivesse pai, se ela tivesse marido, se ela tivesse filho, se ela tivesse sogro, em último caso, ou cunhado. No caso, quando Jesus viu essa mulher, percebeu que o seu desespero estava com um tom acima. A compaixão de Jesus não se deu apenas pelo fato de ela estar enterrando um filho, mas porque a morte daquele filho representaria uma desgraça muito maior na sua vida. Poderíamos dizer que a perda daquele seu último filho desencadearia um processo de morte. Se Jesus não estivesse lá, essa viúva estaria condenada à miséria e à morte. Miséria financeira, espiritual, morte física, morte emocional em todos os sentidos. A morte do filho era de fato a condenação daquela mulher. E é o que teria acontecido se Jesus não estivesse lá. Mas como Jesus estava lá, ele restituiu àquela mãe não apenas um filho, mas ele interrompeu um processo de morte que estava sendo desencadeado na vida dela com a morte do seu filho. E é isso que Jesus faz na vida da gente quando ele se faz presente. Quando ele está lá na sua vida, ele interrompe todos os processos de morte que você possa estar vivendo. E hoje a gente tem alguns processos de morte bastante cruéis, porque são sutis e silenciosos. O processo de morte da depressão, o processo de morte do abandono afetivo, o processo de morte da pobreza e da falta de justiça social, que condena as pessoas a viver em condições subhumanas, a partir da miséria e das migalhas que recebe do governo, das doações. Se a gente parasse para falar aqui só sobre as misérias e processos de morte do nosso tempo, gastaríamos a noite inteira. Processo de morte é um relacionamento com uma pessoa que te faz mal. Processo de morte da sua relação com o teu marido, com a tua esposa, com os seus filhos, com os seus pais. São coisas que estão na trilha da morte. São coisas que estão decaindo à tumba, ao término, à consequência derradeira e final. Mas isso quando Jesus não está presente. Onde Jesus está presente, a vida prevalece. A morte não tem poder sobre o poder de Jesus. Se Jesus não estivesse lá, essa mulher estava condenada. Mas como Jesus estava lá, o processo de morte foi superado pela vida que ele oferece. Um terceiro exemplo que eu quero citar é Jesus acalmando a tempestade. É outro texto muito conhecido, Marcos capítulo 4. Jesus com seus discípulos entra no barco, navegam tranquilamente por um tempo, Jesus adormece, uma tempestade começa e coloca os seus discípulos em desespero, a ponto de duvidarem do amor, do zelo e do comprometimento que Jesus tinha por eles mesmos. Eles acordam Jesus, como diz no verso 38 desse capítulo 4. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que a gente morra? O Senhor não se importa que a gente pereça?
Você não está vendo a tempestade se abatendo, os problemas se acumulando, a gente perdido, correndo para um lado e para o outro, tentando fazer coisas que não estão dando resultado. A gente tenta desviar o barco para um lado, ele não vai. A gente tenta desviar o barco para o outro, ele não vai. A gente tenta dar meia volta e voltar, ele não vai também. Nós estamos presos no meio da tempestade, não temos mais o que fazer, e o Senhor dormindo. Então o desespero bateu, mas Jesus estava lá. Jesus acorda, e o verso 40 diz: por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Como se Jesus dissesse: vocês não viram tudo que eu já fiz? Fiz por pessoas que eu não conhecia, fiz por pessoas que tinham problemas ainda mais graves, mais difíceis. Isso ainda não é suficiente para convencê-los do meu amor e do meu poder sobre todas as coisas. Aí Jesus vai lá e acalma a tempestade. Sabe o que aconteceria, irmão? Se Jesus não estivesse lá, eles tentariam contornar a tempestade, eles tentariam sair da tempestade, tentariam fazer o barco resistir à tempestade e não conseguiriam resultados. Eles seriam tomados por desespero, mas não teriam Jesus para recorrer. O desespero faria com que eles tivessem tomado decisões extremas, decisões erradas, decisões ainda ineficientes. Certamente o barco iria à derradeira, a pique. Se Jesus não estivesse lá, o próprio desespero e a descrença deles iria empurrar eles precipício abaixo, tempestade adentro, pelo próprio descontrole e pela falta de fé. Quando Jesus não está lá, a nossa fé, que é frágil, ela não tem onde se amparar. A nossa descrença não tem onde ser curada. O nosso desespero não tem como ser acalmado. Quando Jesus não está lá, nós tomamos decisões imprudentes. Quando Jesus não está lá, nós tomamos decisões no calor das emoções. Quando Jesus não está lá, nós perdemos o foco do amor que Deus tem por nós. Quando Jesus não está lá, nós contribuímos para o nosso próprio fracasso, por causa da nossa falta de fé e do nosso desespero. Tudo isso porque Jesus não está lá. Mas quando Jesus está, mesmo que você esteja sendo tomado pelo desespero, mesmo que a fé esteja falhando, Ele estará lá com você. Para te perguntar: você se esqueceu de tudo que eu já fiz por você? Você já se esqueceu de tudo que eu já fiz acontecer? Não tem problema. Eu vou te provar mais uma vez que eu estou aqui e que a minha presença faz toda a diferença. Tempestade, se acalme. Engraçado que às vezes, quando a gente olha para Jesus fazendo, no texto, a gente pensa assim: pô, parece tão fácil, né? Jesus diz a coisa. Mas você tem não sei se você tem essa mesma sensação que eu. Às vezes a gente se desespera em algumas situações, mas Deus é tão misericordioso que Ele providencia uma resposta. E às vezes a resposta é tão simples que faz a gente sentir até um certo constrangimento. O problema era gigantesco, mas a solução parece ser tão óbvia. Para a gente perceber o quão perdidos nós ficamos quando de fato perdemos o controle das nossas próprias convicções e do nosso próprio pensamento. Quando a gente fica tão contaminado e tão contagiado e tão influenciado pelo problema, que às vezes são grandes, muitas das vezes são, mas a solução em algumas situações pode ser simples, mas a gente não vê. E a gente não vê porque nos falta fé. Mas se Jesus estiver lá, onde faltar a sua fé, sobrará o poder de Deus. Por isso que Jesus tem que estar lá. Por último, se Jesus não estivesse na pesca maravilhosa,
ainda falando sobre o tema do mar e dos peixes. Não sei se vocês repararam, deixa eu fazer um parênteses aqui, até para dar uma bicada na água. Vocês perceberam que eu coloquei uma imagem ali? Às vezes eu faço umas artes, eu fico meio metido, orgulhoso com as coisas que eu faço, né? Botei um barco vazio. Vocês perceberam isso? Né? Que Jesus não está lá, né? Perceberam isso ou não? Não perceberam não, pastor. Senhor besta, isso daí ninguém liga. Pode falar. Mas é isso, irmão. Barco vazio. Jesus não está lá. O que acontece quando ele não está? A pesca maravilhosa. Lucas 5. Todos nós conhecemos. Jesus está lá ensinando na praia. Tem os pescadores voltando da pesca da noite. Melhor horário para pescar. Mas foi uma pesca fracassada. E Jesus pede para entrar no barco, afastar-se um pouco da praia, da areia, para continuar ensinando as pessoas, porque de lá ele teria uma posição melhor para falar a todos. No meio do seu discurso, no meio dos seus ensinamentos, Jesus pede: aqui, vamos pescar. E os pescadores experientes, frustrados, mas já conformados: Senhor, a gente pescou a noite inteira, não deu nada. Um certo ceticismo na voz. E aí, Simão disse no verso 5: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançareis as redes. Quando Jesus está lá, você tem a chance de ouvir o que Jesus tem a dizer. Mas quando ele não está, como você pode ouvir o que ele tem a dizer? Às vezes ele está, mas você não ouve o que ele disse. Não coloca em prática o que ele disse. É como se ele não estivesse. É uma presença que você torna ausente. É uma presença que é ineficiente. Mas não porque a presença de Jesus seja incapaz, mas porque você não dá ouvidos àquilo que aquela presença está lhe dizendo. Então não basta Jesus ser presente. Precisamos ouvir o que ele diz. Não basta ouvir o que ele disse. Precisamos colocar em prática o que ele disse. Porque se nós ouvirmos e nada fizermos, sua presença de nada adianta. Se nós ouvirmos e fizermos algo diferente, sua presença de nada adianta. Mas se nós ouvirmos e fizermos o que ele diz, você verá coisas acontecerem que você nunca viu antes, que para você pareciam ser impossíveis. Esses homens pescaram pelo comando de Jesus e não pelo seu conhecimento da pesca. E os barcos se encheram, quase afundando eles de tanto peixe. Lucas registra ainda no verso 10. No verso 9, ele demonstra ali uma confissão daqueles homens de que não são dignos da presença de Jesus, porque são pecadores, porque duvidaram de Jesus. Mas Jesus diz o seguinte: não tenham medo. A descrença de vocês para mim não é um problema. É uma coisa que eu já espero. Mas de agora em diante, se eu estiver presente e vocês ouvirem a minha voz, farei de vocês pescadores de pessoas, pescadores de gente. Vocês vão pescar uma coisa ainda mais importante do que apenas peixes. Se Jesus não estivesse lá, eles teriam se conformado com a pesca fracassada, voltado para casa com aquele pouco alimento, viveriam naquela miséria. Sempre. Estariam condenados a viver das migalhas. Porque Jesus não estava lá. Mas como Jesus estava, a sua voz fez toda a diferença. Mais que isso, irmãos, a voz de Jesus não só deu a orientação certa do que fazer, como fazer, quando fazer, de que jeito fazer,
Mas a voz de Jesus deu um propósito maior do que simplesmente pescar peixes. Irmãos, quando Jesus não está na sua vida, a sua vida é só isso aqui: trabalhar, como é que é? Nascer, crescer, se reproduzir e morrer, como se ensina na biologia. Nasce, cresce, reproduz e morre. Quando Jesus não está presente, é esse processo orgânico, cíclico da vida. Você nasce como zilhões de pessoas já nasceram, você vive como outros zilhões de pessoas já viveram, você morre como, se reproduz como outros zilhões de pessoas se reproduziram e morre como outros zilhões de pessoas já morreram. Sua vida é só mais uma, porque Jesus não está lá. Mas quando Jesus está lá, a sua vida é muito mais do que trabalhar para sustentar a sua casa e colocar alimento na sua mesa. A sua vida é muito mais do que ter dinheiro para colocar os seus filhos na escola e dar a eles uma boa educação. A sua vida é muito mais do que pagar os seus impostos e andar de acordo com a lei. Quando Jesus está lá, a sua vida é muito mais do que as pessoas comuns comumente fazem. A sua vida terá um propósito para a eternidade. E a sua vida não vai pescar coisas que vão alimentar a sua mesa hoje. A sua vida vai alimentar o céu de vidas salvas. Quando Jesus está lá. Como anda a sua vida? Com ou sem esse Jesus? Quero te propor uma reflexão pessoal e íntima agora. Que você entrasse em espírito de oração e pensasse sobre o quanto Jesus é presente na sua vida ou não. Se Ele está lá ou não está. E aqui, irmãos, num grupo tão grande, num grupo tão diverso, muitas situações podem estar acontecendo simultaneamente aqui entre nós. Aqui entre nós podem ter pessoas em que Jesus definitivamente não está na sua vida. Para você que ainda não tem Jesus na sua vida, espero que você tenha entendido que Jesus precisa estar aí. Você precisa que Jesus esteja na sua vida. Perceba como a vida dele, a presença dele vai fazer toda a diferença para você. E hoje eu queria te dar essa oportunidade de dizer: eu quero que Jesus esteja aqui comigo, na minha vida. Se é o seu desejo de receber Jesus na sua vida como o autor e consumador da sua fé, levante a sua mão, eu vou orar por você. Eu quero Jesus na minha vida. Só levantar a sua mão. A igreja está orando por você, pela sua escolha, para não mais viver sem Jesus na sua vida, somente com Ele. E aí você vai ver tudo acontecer de forma diferente. Tudo será diferente. Está bom do jeito que está? Seja sincero. Está indo bem? Como você tem se saído sem Jesus? Como tem sido as suas escolhas, as suas experiências de vida? Como tem sido sem Ele? Você está satisfeito? Você sente que a sua vida tem valor, tem importância, tem propósito? Ou se ela está sendo só mais do mesmo? O que vai fazer diferença é se Jesus estiver nela. Então eu te dou mais uma oportunidade. Levanta a sua mão. Quero entregar a minha vida para Jesus, para que a minha vida seja outra vida. Não sem Jesus, mas com Jesus. Mas para além desse desafio, nós temos outros aqui. De nós colocarmos Jesus em algumas áreas das nossas vidas que Ele ainda não está. Já entregamos a vida para Ele, mas Ele ainda não se faz presente em todas as áreas da nossa vida. Em alguns lugares, em alguns momentos, em algumas experiências, eu estou fazendo do meu jeito, segundo as minhas ideias, segundo os meus desejos, e não está dando certo. Sabe por que não está dando certo?
Porque Jesus não está lá. E Ele precisa estar. E a sua oração nessa noite é o seguinte: Senhor, eu quero que o Senhor se faça presente lá, aonde eu não te coloquei ainda. Eu quero que o Senhor faça presente naquilo que está dando errado. Porque está dando errado porque o Senhor não está lá. Então peça para que Deus seja presente nas diversas áreas da sua vida. Que Ele seja presente no seu namoro, no seu noivado. Que Ele seja presente no seu casamento. Se Ele estiver lá, vai ser totalmente diferente. Que Ele esteja presente no seu trabalho. Que Jesus esteja presente no tempo que você estiver na internet, navegando. Senhor, eu quero que o Senhor esteja lá. Eu preciso que o Senhor esteja lá. Que Jesus esteja lá nas suas escolhas de amizades. E na forma como você se relaciona com os seus amigos. Na forma como você se relaciona com os seus familiares. Talvez você precise que Deus esteja presente na forma como você lida com seus filhos. Na forma como você lida com seus pais. Tem sido problemático, tem sido difícil, tem sido conflituoso, porque Jesus ainda não está lá. E Ele precisa estar. Para tudo isso que nós vimos e muito mais seja possível. Mas existe um terceiro desafio. Se você está se identificando, ore pela sua vida. O terceiro desafio é: Jesus está lá em todos os lugares, mas você não ouve a voz dele. Não porque Jesus não fale, mas porque você não tem posto em prática o que Ele está dizendo para você fazer. A sua oração é mais difícil. Você sabe o que é certo, mas ainda insiste em fazer o que é errado. Jesus já te disse o que você tem que fazer, mas você ainda luta contra si mesmo e não faz. Peço para que Deus te liberte desse ciclo de escolhas ruins, para que a voz dele seja posta em prática de uma vez por todas, para que a presença dele se faça real e efetiva na sua vida. Não basta estar presente, ele precisa ter prioridade. Faça as suas orações. Enquanto nós ouvimos a canção, faça as suas orações. É você e Deus. É você e Deus. Enquanto isso, enquanto estivermos cantando, diáconos e pastores se aproximem para a gente poder viver o momento da ceia. Continue em oração. Faça dessa canção uma oração sua. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu
te dou. Cantar de pé, irmãos. Ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Algum irmão ficou sem receber o elemento? Só levantar sua mão. Alguém ficou sem receber? Então podemos retornar os diáconos. Vamos continuar contando. Pelos cravos. Pelos cravos. Em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. A ceia é o memorial. Não é um ritual. A ceia é a experiência da memória. E do que nós estamos nos lembrando agora? De que Jesus estava lá na cruz por nós. Ele estava lá. Contra todas as possibilidades. Contra todas as iniciativas do inimigo de tirá-lo do caminho da cruz. Jesus estava lá por mim e por você. E nós estamos nos lembrando aqui hoje disso, do que Ele fez por mim e por você, e do que Ele ainda pode fazer, e do que Ele ainda quer fazer. A única pessoa que impede o agir de Jesus na sua vida é você mesmo. Não faça isso a si mesmo. Porque Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças a Deus e disse: esse é o meu corpo, que eu vou dar em favor de vocês. Eu estarei lá doando a minha vida, o meu corpo, por vocês. E nós estamos aqui nos lembrando do que Jesus fez por nós, de onde Ele se colocou por mim e por você. Em memória de Cristo, comamos o pão. Semelhantemente, Ele tomou o cálice.
acho interessante que a ceia é um ambiente fraterno, não é um ambiente formal. A ceia de Jesus era uma refeição, era um jantar celebrativo da Páscoa. Momento em que Jesus aproveitou para estabelecer alguns símbolos. O símbolo que o pão representa é o do seu sacrifício físico. O vinho, que estava lá no contexto daquele jantar, ele usou para representar o seu sangue derramado, aquilo que iria nos lavar e nos remir de todos os nossos pecados. Mas nós estamos nos lembrando não de um ritual, de um ambiente de amor compartilhado. Então quero te dar uma oportunidade de expressar amor por alguém, trocar o cálice com alguém agora, como expressão de amor. Eu te amo no amor de Jesus. Pode fazer esse momento agora, essa oportunidade. Mas o que isso significa? Significa o que Deus colocou no seu coração. Significa amizade, carinho, respeito. Talvez pode significar um pedido de perdão, ou um aceite de perdão. Amém. Amém. Talvez seja um pedido só para reafirmar a amizade, o respeito. Seja como for, a memória de Cristo tem que fortalecer aquilo que nos une, que nos aproxima uns aos outros. E na memória desse Cristo aqui nós fazemos isso. Nos unimos e nos aproximamos. Nos fortalecemos, cuidamos mutuamente um do outro. É nesse espírito de aliança que Cristo tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. É uma aliança que é feita através de mim. O ponto que liga, o meio que liga o ponto A ao meio B sou eu. O que te liga a pessoa com quem você se conectou agora é Jesus. O que te liga a Deus é Jesus, porque Ele está na sua vida. Amém? Na memória desse Jesus, bebamos o cálice. Somente as vozes. Digno é o Senhor. Só as vozes. Sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Se você crer, erga suas mãos. As mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pai, nós sentimos a Tua presença aqui hoje, neste lugar. Nós sentimos a Tua presença aqui dentro de nós, Senhor. Como a Sua voz falou de maneira tão doce, tão gentil, tão perfeita. Ouvimos hoje do Senhor o que o Senhor queria dizer a nós. Te agradecemos por cada irmão e irmã que participaram trabalhando neste culto, tocando, cantando, atuando de maneira técnica nos elementos, nos equipamentos eletrônicos, nos recebendo lá embaixo, proporcionando esse ambiente para culto. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor estava lá quando cada um desses servos e servas estava dedicando o seu serviço ao Senhor. E por isso nós estamos aqui na Tua presença. Nossa oração, Pai, é que mais uma semana se aproxima, se inicia hoje. Muitos compromissos, muitas decisões, muitos desafios, muitas tarefas a serem cumpridas.
Algumas nos causam medo, algumas nos trazem insegurança. Mas hoje nós aprendemos mais uma vez que onde o Senhor estiver, tudo será perfeito conforme a tua vontade. Esteja conosco em nossa semana, Pai. Que o teu amor, o amor do teu Pai, que o amor de Deus perfeito, que a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, que está em nós, que habita em nós através do teu Santo Espírito, conosco sejam por esta semana e por toda a nossa vida. Em nome desse Jesus a quem cultuamos essa noite, digamos todos amém, amém. Uma semana abençoada para você e para sua família. Deus te abençoe, te leve em paz. Obrigado, irmãos, diáconos, pastores. Vamos seguir cantando.